Direção da JOC apresenta propostas para o mandato ao Presidente da República. O setor propõe a revisão do Código Laboral para repor os direitos dos trabalhadores. O gabinete do ICA recebe 169 casos entre emergência infantil e serviço social em apenas um ano de instalação. O Japão volta a aplicar pena de morte. O número de execuções este ano é o maior desde 1993. O número de mortos na República Democrática do Congo aumentou para 334 devido ao vírus de ébola. A explosão no centro de Atenas faz 2 mortos. Muito boa noite. A direção da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde foi recebida pelo Presidente da República esta quinta-feira, 27, para a apresentação das propostas e projetos que a nova direção tenciona materializar durante o mandato que se iniciou em julho do corrente ano. Do encontro que se realizou no Palácio da Presidência da República, o Presidente da JOC salientou algumas das propostas da direção da Associação apresentadas ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Nós expusemos ao Sr. Presidente da República as linhas de força do nosso mandato, os projetos, as propostas. Partilhamos também com ele algumas preocupações neste momento da classe dos jornalistas. Falamos também muito sobre a situação do setor público, as reformas que tardam a acontecer, os processos de reestruturação, as reformas legislativas que estão em curso, mas que nós não conhecemos. Dissemos também ao Sr. Presidente da República que no próximo ano a JOC irá assumir a presidência da Federação das Associações dos Jornalistas da CPLP. Carlos Santos fala de algumas inquietações perante o setor, entre elas a falta da reestruturação dos meios de comunicação social públicos, daí revela preocupação face ao ano 2019, já que o orçamento do Estado não contempla nenhuma verba relativa ao setor da comunicação social. Em 2019, a JOC teme que, de facto, não vá acontecer, digamos, nada extraordinário, uma vez que o próprio orçamento do Estado não contempla nenhuma verba para a comunicação social. Nós tivemos, digamos, a entrada em vigor este ano da Lei de Incentivos para a Comunicação Social e há alguns anúncios, por exemplo, da extinção da Direção-Geral da Comunicação Social, mas em traços gerais não houve grandes avanços ao nível da reestruturação dos meios de comunicação social públicos, de maneira que nós vemos com muita preocupação, de facto, porque parece-nos que nós estamos aqui perante um setor que é importante, é vital para a saúde da democracia, mas que não está a conhecer grandes avanços, ao contrário das expectativas. Ainda da reunião surgiu a ideia de se organizar um grande encontro sobre o jornalismo e a comunicação social, com o intuito de refletir a realidade da comunicação social tanto em Cabo Verde como em outros países, engrandecendo com especialistas nacionais e internacionais. Seria uma parceria entre a Presidência da República e a JOC, um grande encontro sobre a comunicação social, o jornalismo, neste contexto em que há muitos desafios que se colocam já ao jornalismo e à comunicação social, portanto, de organizarmos em conjunto esse encontro que serviria para refletir não apenas a realidade em Cabo Verde, mas também trazendo especialistas, personalidades ligadas ao mundo da comunicação social de outros países. Portanto, vamos trabalhar nesse sentido, porque seria um encontro absolutamente proveitoso, tendo em conta que Cabo Verde detém neste momento a presidência rotativa da CPLP. A abertura da nova direção da JOC tem por objetivo sentar à mesa, identificar os grandes problemas que o setor tem e engajar esforços na resolução dos problemas. O Sindicato dos Transportes, Telecomunicações, Hotelaria e Turismo defendeu hoje que o Código Laboral cabo-verdiano deve ser revisto de modo a repor alguns dos direitos retirados pelo governo ao longo dos anos. Essa e outras medidas foram apresentadas hoje em conferência de imprensa pelo secretário permanente do CITUR, que acusou o governo da falta de interesse em promover essa revisão e pela forma como tem tratado essa questão,
sendo que no acordo de concertação social assinado em julho deste ano tinha assumido o compromisso de fazer avaliação do Código Laboral. Segundo o sindicalista, o executivo de Ulisses Correia Silva fixou ainda o ano de 2019 para a conclusão de todo o processo que deveria ser antecipado de um estudo de avaliação do impacto do Código em vigor. No seu entender, tem prejudicado e lesado cada vez mais os trabalhadores cabo-verdianos. Desta forma, o setor propõe a revisão de algumas das condições atuais. Sejam revistas as condições atuais do despedimento sem justa causa, especialmente fazendo regressar para a esfera jurídica do trabalhador a opção de reintegração ou não, quando, por decisão judicial, for considerado ilícito o despedimento. 2. Rever o valor das indenizações atualmente atribuídas por despedimento sem justa causa e despedimento coletivo, por serem injustas e excessivamente baixas. 3. Institucionalizar no Código Laboral o regime de pré-reforma. 4. Rever as condições atuais da contratação a prazo por precarizar de forma excessiva e inaceitável as condições de trabalho no nosso país. Entre as medidas, o sindicato defende ainda que o regime de pré-reforma deve ser institucionalizado no Código Laboral, revisão das condições atuais do contrato a prazo, sendo que são implementados com excessiva precariedade e limitar a duração desse contrato para o período de 3 anos. O sindicalista adiantou que essas propostas foram discutidas a nível interno do sindicato, mas assegurou que brevemente serão socializados com outros sindicatos, entidades competentes e o governo, de modo a trazer essa questão para o debate público. A Câmara Municipal de Mosteiros vai assinalar a passagem de ano com entrega de moradias e inauguração de obras de requalificação urbana e desencavamento de localidades. A programação do dia 31 de dezembro está agendada para começar às 9h30 com a inauguração de uma via em Achada Igreja na localidade de Ribeira do Ilhéu. Segue-se a entrega de uma moradia construída de raiz pela edilidade na localidade de Queimada, Guincho, a inauguração de obras de desencravamento na localidade de Montebarro, a entrega de moradias reabilitadas nas localidades de Achada Grande e Corvo e a inauguração de uma via construída na localidade de Real. Ao todo, estes investimentos estão orçados em cerca de 14 mil contos, sendo cerca de 10.500 contos destinados às obras de desencravamento e requalificação urbana e cerca de 3.500 contos na implementação de projetos de habitação em benefício de famílias de baixa renda. É de realçar que nesta quarta-feira, a Câmara Municipal de Mosteiros entregou donativos angariados na diáspora à Escola de Iniciação Desportiva. Os donativos foram mobilizados juntos da comunidade mosteirense nos Estados Unidos. São materiais desportivos como bolas, minibalizas, conos e 4 conjuntos de equipamentos destinados à Escola de Iniciação Desportiva de Mosteiros, apredinhado pelo antigo internacional cabo-verdiano João de Lelé, mosteirense que é um dos melhores jogadores de sempre da Ilha do Vulcão. O gabinete do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, ICA Brava, recebeu em um ano de exercício 169 casos distribuídos entre a emergência infantil e o serviço social. A responsável do ICA na ilha de Tibrito garantiu ter cumprido o plano de trabalho traçado até agora e faz um balanço positivo do funcionamento do mesmo, tendo em conta as melhorias verificadas nos dados a nível trimestral. Nos casos de emergência infantil, segundo o Edith Brito, foram detectados algumas negligências, conflitos familiares, fugas de casa, abandono escolar, tentativas de abuso sexual e trabalho infantil. Em relação aos casos de denúncia relacionados com o serviço social, estes foram mais à base de pensão alimentar e registro de crianças. Os casos registrados conforme a técnica, juntamente com a Procuradoria, foram todos solucionados. Durante o ano foram realizadas várias campanhas de sensibilização e visitas a algumas famílias, não só para a atualização, mas também com o intuito de divulgar os trabalhos do gabinete. Segundo a mesma fonte, as principais dificuldades encontradas na realização do seu trabalho têm sido a falta de consciencialização por parte dos pais encarregados de educação em relação às responsabilidades que devem acatar
lutar para o bem das suas crianças. Daí para o ano 2019, a perspectiva é continuar com o trabalho de divulgação e sensibilização de forma a continuar a diminuir os casos e consciencializar os pais encarregados de educação antes que aconteçam situações sujeitas a denúncias. O Tribunal da Comarca de São Felipe condenou a Câmara de São Felipe a pagar as indemnizações aos 4 funcionários do quadro especial, 2 anos depois de intentarem uma ação administrativa para pagamento do subsídio da cessação de serviço. Na ação judicial que deu entrada a 31 de dezembro de 2016, os antigos funcionários, de entre assessores, diretora do gabinete e condutor do ex-presidente da Câmara, reivindicavam a atribuição do subsídio previsto no âmbito do Decreto-Lei 49/2014, de 10 de setembro. Todavia, o edil Jorge Nogueira entendia que, neste caso, se deveria aplicar o instituído no Decreto Legislativo número 3/95, de 20 de junho. Esta lei estipulava que o pessoal do quadro especial deveria ser nomeado por livre escolha do titular de cargo político em comissão de serviço, cessando automaticamente com o fim do mandato ou cessação de funções do titular de cargo correspondente. O Tribunal considerou que o Decreto-Lei número 49/2014, de 10 de setembro, veio revogar o Decreto Legislativo número 3/95, de 20 de junho e, em consequência, deu razão aos 4 funcionários, atribuindo indemnização até o máximo de 6 meses devido à cessação da comissão ou contrato de gestão de serviço. Assim, aos 3 dos 4 funcionários que regressaram aos seus quadros de origens, o diploma, no seu artigo 17º, número 4, prevê o pagamento da diferença salarial durante os 6 meses e ao outro funcionário que não tinha quadro de origem a atribuição de 6 meses do salário completo. Ao todo, o Tribunal condenou a edilidade a pagar uma indemnização no valor de 1.546.000 escudos aos 4 ex-funcionários, acrescido de juros de mora, vencidos e vincendas até o integral pagamento, cuja taxa legal correspondente a 8%. Isto significa que, se a edilidade decidir cumprir a sentença do Tribunal da Comarca de São Felipe neste momento, terá de pagar a quantia de 1.754.000 escudos, incluindo juros já vencidos, mas se assim não acontecer, o montante irá aumentar até o seu cumprimento. O Plano Operacional Natal e Fim de Ano em Segurança da Polícia Nacional registrou várias ocorrências relevantes em diversos pontos do país entre os dias 24 e 25 de dezembro. Contudo, segundo um comunicado do Gabinete da Comunicação e Imagem da Polícia Nacional, em termos gerais, o clima em torno dessa quadra festiva tem sido de paz e tranquilidade pública. Na cidade da Praia foram registrados alguns casos de roubos de telemóvel nas pessoas ocorridos na via pública e 16 ofensas corporais que não mereceram internamento. Entretanto, na zona da Chada Grande Frente registrou-se uma ofensa corporal em que a agressora foi detida e apresentada ao Ministério Público. Ainda no Conselho da Praia, a Polícia Marítima identificou 2 encarregados de educação de 2 crianças, ambas de 14 anos de idade, por terem subtraído um telemóvel na Praia da Quebra-Canela. O telemóvel foi recuperado pela Polícia Nacional. Já em São Domingos ocorreu um embate de 2 veículos num acidente de viação na localidade de Fundo Mato, Praia Formosa, que resultou na morte de uma pessoa. Um dos condutores foi detido pela PN. Em Santa Cruz, um jovem de 20 anos de idade, residente em Montenegro, foi agredido a tiro por um desconhecido. A vítima foi encaminhada ao hospital, tendo sido internada, mas não corre risco de vida. Em Santa Catarina de Santiago, na localidade de Ribeirão Manuel, um indivíduo de 28 anos de idade, residente no mesmo concelho, agrediu o cidadão José Domingos Cabral com uma arma de fogo calibre 6,35. O agressor foi detido e apresentado ao Ministério Público. A vítima não corre risco de vida. Na Ilha do Maio, a Polícia Nacional apreendeu um bote de boca aberta por tentativa de transporte irregular de 35 sacos de carvão para a Ilha de Santiago. Na Ilha da Boa Vista, a Polícia Nacional
policial registrou várias ocorrências, uma briga no bairro de Boa Esperança entre dois indivíduos utilizando uma garrafa. Um dos suspeitos ficou gravemente ferido e teve de ser evacuado para a cidade da Praia. Ilha de Santiago, 4 acidentes de viação sem feridos graves. Ainda na Ilha das Dunas foram detidos 4 indivíduos que serão apresentados ao Ministério Público por suspeita dos seguintes crimes: desobediência aos agentes de autoridade, posse de droga, dano e furto e agressão com arma branca. Foram também apreendidos vários artigos e produtos roubados. Já em São Vicente foram detidos 3 indivíduos por roubo na pessoa e apreendidos alguns objetos pessoais e uma tesoura utilizada durante o assalto. Tempo agora para conferir as principais manchetes.